Salve, salve galera! Como passaram a semana? Espero que todos estejam bem. E hoje, dando continuidade aqui na nossa parte de industrialização, hoje a gente vai falar um pouco sobre a infraestrutura dos meios de transporte. Então, os meios de transporte, né, a gente pode definir como serviços que são responsáveis pela circulação de pessoas e de diversos tipos de produtos no espaço geográfico. Então, é muito importante, né, para a integração territorial, para a circulação das mercadorias, né, e para a efetiva globalização, essa circulação de pessoas e produtos. E o avanço dos meios de transporte, ele vai ser fundamental para a efetivação da globalização, né? Hoje nós temos transportes muito eficientes e muito velozes também, então isso ajuda bastante. A gente vai falar um pouquinho sobre o processo evolutivo aqui mais por curiosidade, né? Até chegar nos pontos que nos interessam. Então, inicialmente, o transporte ele era realizado por tração humana, ou seja, o homem usava o próprio corpo, ao qual depois associou cestas, carroças e outros equipamentos para transportar coisas. Então, aqui é um processo evolutivo, né? Primeiramente, o homem carregava as coisas presas ao seu próprio corpo, né? E aí, com o passar do tempo, depois da invenção da roda, surgiu então esses carrinhos pequenos, o qual ele utilizava para transportar pequenas cargas, né? E aí, com o passar do tempo, foi usado também a tração animal para puxar essas carroças, os arados, mover rodas de moinho, enfim. Aí, né, agora a parte que nos interessa, com a Revolução Industrial, os meios de transporte eles foram bastante modificados, né? Foi uma revolução, porque até então era só charretes, carroças, né? Tudo a tração animal. E com a Revolução Industrial surgiu então os trens, as Marias Fumaças, né? Que iam bem devagarzinho, uns 30 km por hora. Mas como era movido a queima do carvão, já era um sistema um pouco mais eficiente, né? E também pela capacidade de anexar vagões, então isso foi bastante revolucionário no sentido de transportar bastante materiais. A invenção das locomotivas e dos barcos a vapor trouxe um novo dinamismo aos meios de transporte. Lembrando que antes, né, da Revolução Industrial, a gente já tinha as caravelas, já tinha outros tipos de barcos grandes, né? Os navios mercantes da Inglaterra, os próprios chineses já tinham um tipo de navio, vocês devem ter visto em história, um navio gigantesco, assim, com muitos remos, enfim. Em qualquer operação com meios de transporte, devem ser levados em conta os seguintes fatores: a carga transportada, a quantidade, o peso e o valor, e a distância a ser percorrida e o tempo de percurso. Então, quando a gente vai pensar, né, em eficiência no transporte de cargas, a gente precisa pensar em todos esses fatores. Qual que é a carga transportada? Então, quando a gente pensa em carga, precisa pensar a quantidade, o peso e o valor dela, a distância e o tempo, né? No Brasil, a gente usa muito o transporte rodoviário, né? A gente usa mais caminhões. Outros países, por exemplo, como os Estados Unidos, que tiveram a construção de ferrovias retas, né? Não com tanta curvas como é no Brasil, isso gerou um processo de eficiência bem maior no transporte ferroviário nos Estados Unidos em relação ao Brasil. No Brasil, as nossas locomotivas elas vão no máximo 30 km por hora. Então, para quem já desceu de trem a Serra da Graciosa, né, a gente embarca lá em Curitiba às 8 horas da manhã, 8h30, não lembro exatamente.
E aí, né, aquela empolgação, 4 horas de viagem para descer menos de 100 quilômetros. Então, assim, é muito demorado, né? Indo a 20, 25, em alguns momentos o trem vai quase parando. E isso acontece com as cargas também, porque é, há o risco de descarrilhamento, né? Então, não pode abusar da velocidade. E é muito recorrente, né? Às vezes a gente sabe de, de alguma parte do trem que descarrilhou, etc., justamente por esse fator, né? Como tem muitas curvas, às vezes o condutor um pouco mais apressadinho quer tentar acelerar a locomotiva e em alguma curva acaba tombando as cargas. E aí é péssimo, né? Porque é muito prejuízo. Mas isso acontece com a carga transportada por caminhões também, né? É muito recorrente a gente ver questão de acidentes, né? A gente que mora aqui no litoral e tem muito a relação com Curitiba, às vezes a gente fica sabendo desses acidentes, né? De caminhões que tombaram na serra, enfim, que aconteceu algum acidente e às vezes está relacionado também ao excesso de velocidade, né? E ao volume de carga que não deveria estar sendo transportado em alta velocidade. Os principais tipos de transporte são os terrestres, ferroviário, rodoviário e metroviário, os aquáticos, fluvial e marítimo, e o aéreo, que são os aviões, né? O transporte fluvial é um dos mais antigos meios de transporte que se conhecem, tendo desempenhado importante papel na penetração, povoamento e ocupação no interior dos continentes. Nesses casos, os rios funcionaram como verdadeiros caminhos naturais. Destaca-se na Europa, onde grandes e importantes obras, canais artificiais, instalações portuárias, barragens, etc., foram construídas para permitir melhor aproveitamento no transporte de mercadorias diversas. Então, aqui é um canal do Meio-Dia, né? Que é um canal artificial que se localiza na região do Meio-Dia, na França. É o mais antigo canal marítimo da Europa ainda em funcionamento. Então, era feita essa obra de engenharia no sentido de deixar retilinização do canal para facilitar o transporte. E aí, consequentemente, né, utilizando também como meio de transporte. No Brasil a gente usa também bastante, né? Dependendo da região, por exemplo, a região norte, praticamente todo o transporte feito por barcos, né? Por embarcações. Na região do Pantanal também tem bastante. Na nossa região é um pouco mais complexo, porque na nossa região, né? Aqui no litoral em específico a gente usa bastante também os barcos e canoas, né, pequenas embarcações como meio de transporte. Por exemplo, quem vive nas ilhas ali de Paranaguá, né, o meio de transporte são as canoas. E é uma lógica de vida completamente diferente, né? Porque tudo onde você vai precisa de canoa, de barco, de voadeira, né? Aqueles barquinhos que vão um pouquinho mais rápido. Aqui em Guaratuba tem a comunidade do Salto do Paraty, que vivem poucas famílias e que também, né, a única forma de acessar Guaratuba é através de barco. Daí eles utilizam as voadeiras, alguns têm canoas, enfim. Os rios europeus navegáveis são muitos: o Reno, o Danúbio, o Ródano, o Sena, Volga, o Don, etc., né? Então são muitos rios pela dimensão. Se a gente for pensar em dimensão, volume de água, os rios de uma grande capital, por exemplo, como São Paulo, também poderia ser navegável, né? Inclusive tem um plano, no plano diretor feito durante a prefeitura do Haddad, previa que o rio ele fosse navegável, né? Ele fez o processo de dragagem, porque já estava assoreado o rio,
fez processo de dragagem, recuperação das águas, fez o plano de toda a recuperação de toda a bacia hidrográfica, que pega desde a região que eu nasci, lá em Rio Claro, né, o rio Corumbataí, o rio Piracicaba, até chegar no rio Tietê. Então precisou fazer toda a recuperação de todos esses rios, né, para poder purificar as águas do Tietê que chegam na cidade de São Paulo. E aí, quando o rio finalmente estava navegável, ele saiu da prefeitura, né, e entrou um outro governo que não deu continuidade nas obras, né? Mas também previa essa navegabilidade tanto dos rios Tietê quanto do Pinheiros, mais por questões turísticas, né? Esses rios europeus, o interessante é que eles passaram por esse processo também. Durante a Revolução Industrial, eles foram intensamente poluídos e aí passaram pelo processo de despoluição já mais próximo aqui do século XX, né? Então é bem recente essa questão da despoluição desses rios e aí o Brasil acaba se espelhando nessas ações, né? E a principal cidade do país, a quarta maior do mundo, né? São Paulo, adota uma postura parecida, né? De fazer a recuperação das águas dos rios Pinheiros e Tietê. Na América, a navegação é praticada nos rios Amazonas, São Lourenço, Mississippi, Ohio, Tennessee, Orinoco, Madalena, São Francisco, Paraguai, entre outros. São Francisco é o rio que fica na região nordeste, né? O rio Amazonas, então praticamente o principal, é como se fosse a rodovia da Amazônia, né? Porque todo o fluxo de pessoas passa por ali, né? E mercadorias, enfim, tudo é por ali. Pouquíssimas pessoas vão de avião para a região do Amazonas. As características e vantagens do transporte fluvial. O custo operacional é muito baixo, pois depende basicamente das operações de carga e descarga. Possui grande capacidade de carga, é muito econômico para grandes distâncias, apresenta pequeno consumo de energia. O transporte marítimo sofreu grande evolução ao longo do tempo. Das primitivas embarcações movidas a remo e a vela, evoluiu para embarcações movidas a carvão, a petróleo e já está entrando na fase da energia atômica. E hoje, né, a gente já vê uma preocupação no sentido da energia limpa, né? Eu já tenho visto muitas embarcações movidas à luz solar, já que fica o tempo todo em alto mar. Então, essa preocupação, né, em ser extremamente eficiente. Até o Almir Klink, ele fala bastante sobre essa questão da eficiência energética quando se está numa embarcação, né, etc. Essa preocupação com os gastos energéticos, que é muito importante. Isso ajuda a baratear o transporte, né, e, consequentemente, o produto final chega mais barato ao consumidor. Então, apesar de ter sido suplantado pelo avião no transporte de passageiros, continua sendo o principal meio de transporte de mercadorias a longas distâncias. Quando a gente compra coisinhas das lojinhas chinesas, né? A gente sabe o drama que demora o quê? 60 dias às vezes para chegar, né? No Brasil, um dos principais problemas que afetam o transporte marítimo é a ineficiência portuária, responsável pelos grandes congestionamentos e pela deterioração de muitos produtos, acarretando enormes prejuízos. Os navios permanecem cerca de 70% do tempo útil parados, problemas portuários, seja por reparos técnicos. Os tipos de transporte marítimo, ele pode ser internacional, de longo curso, né, de grandes distâncias, e navegação costeira ou cabotagem, que é ao longo do litoral, que é um pouco o que acontece no Brasil, né? O transporte ferroviário foi o principal meio de transporte do século XIX, tendo sofrido grande expansão mundial entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, principalmente na Europa e na América do Norte. Grande número de ferrovias foi construído na Europa, ligando as áreas portuárias no interior, bem como as capitais às diversas regiões, promovendo a integração nacional,
estimulando o comércio e facilitando a circulação de pessoas e mercadorias. Em países de grande extensão territorial, como Estados Unidos e Canadá, foram construídas grandes ferrovias transcontinentais, algumas delas cruzando o território de leste a oeste, ligando os oceanos Atlântico e Pacífico. Na União Soviética foi construída a Transiberiana, que é a maior ferrovia do mundo, ligando Moscou a Vladivostok, no litoral do Pacífico. Então tem uma brincadeira, né? No jogo War. Depois, durante o fórum, eu falo para vocês. O transporte ferroviário mundial apresentou grande expansão nos últimos 150 anos, passando de 8.000 quilômetros em 1840 para 1.245.000 quilômetros em 1988. No caso do Brasil, temos, em 1854, 14,5 km, 1920, 28.000 quilômetros, 1989, 30.000 quilômetros 350, o que é pouco, tá? Os Estados Unidos dispõem da maior rede ferroviária do mundo, são 296.000 quilômetros. Ixi, tá estranho isso, 296.000, 1 centímetro? Não, 296.000 quilômetros, gente. Pode-se atravessar o país de leste a oeste, de Washington a São Francisco, por exemplo, ou de norte a sul, de Chicago a Nova Orleans, através dos trens. Então é muito eficiente mesmo nos Estados Unidos, né? As principais características e vantagens é a grande capacidade no transporte de cargas e passageiros, é mais econômico que o rodoviário, possui diversas opções energéticas, vapor, diesel, eletricidade. O material rodante é de longa duração, é diferente dos pneus. Os trens modernos podem atingir grandes velocidades, coisa de 100, cento e poucos quilômetros por hora, até mais em algumas situações, né? Quando a gente vê metrô, por exemplo, os caras testando coisa que vai a 400 quilômetros por hora, enfim. Alguns países já implantando, inclusive, né? Sendo que o Brasil que criou o trem, esqueci o nome, mas foi criado na Federal do Rio, na Federal do Rio de Janeiro. No entanto, no Brasil, não existe gente que queira investir na construção, né, de redes e na implantação de um sistema de transporte dessa dimensão, né, com tanta velocidade, mas que seria extremamente interessante para pontes como Rio-São Paulo, por exemplo, né? São Paulo-Curitiba, que hoje também tem um fluxo bastante intenso de pessoas. Porém, não existem pessoas interessadas em investir num negócio desses, né? Estimula o desenvolvimento das indústrias de base, que é muito importante, né? Essa questão do transporte ferroviário e a relação com a indústria de base. Eu vou deixar alguns para o momento do fórum, porque senão fica muito extenso o vídeo e eu sei que não é fácil ficar na frente aqui assistindo esses vídeos de slide. Beleza, galera? Até daqui a pouco, então. Bora lá.